Olá, boa tarde, a paz do Senhor Jesus, amém? Eu vim aqui ler para vocês esse texto. Amanhã é segunda-feira, hoje é domingo, e nós vamos entrar já estamos entrando numa nova semana. Hoje é o primeiro dia da semana, né? E nós devemos nos atentarmos para sermos cristãos também na segunda-feira, não só no domingo. Aquele domingo que é consagrado ao Senhor, que a gente vai no culto, que a gente lê a palavra, que a gente ouve a pregação, que a gente dá glória a Deus e sente a presença fervorosa, estrondosa e magnífica do Senhor. Mas quando é na segunda-feira a gente já está irritado, porque a semana acabou de começar no dia anterior, mas aí já vem os problemas cotidianos do dia a dia, né? Aí a gente se esquece que nós fomos num culto maravilhoso, abençoado, que Deus ministrou, que Deus falou, que Deus tocou. E aí na segunda-feira a gente já tá lá murmurando, xingando até às vezes, né? Maledizendo. A gente precisa vigiar. Devemos ser também o mesmo cristão que nós fomos no domingo, na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, para que o próximo domingo, entendeu? Temos que vigiar, povo, porque Jesus está voltando. E Ele não quer um cristão de domingo ou de quarta-feira só, não. Ele quer um cristão também na segunda, na terça, na quinta, sexta. Amém? Então vamos aprender. Seja cristão na segunda-feira. Em Tiago capítulo 1, versículo 22, o Senhor nos diz: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Por que ouvintes? Porque se nós ouvimos a palavra no domingo, nós temos que pôr em prática ela na segunda-feira, na terça, na quarta, na semana. É isso aí. Toma ali no tapa, aliado, né? O evangelho não é só sobre frequentar cultos, mas sobre viver Jesus todos os dias. A fé de segunda-feira é aquela que se mostra no cumprimento de prazos, no cuidado com as pessoas, na honestidade, na empatia e na constância. É o que Deus quer de nós. Constância. Cristão depois do culto, em Mateus capítulo 5, versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Pois é, somos cristãos, somos evangélicos. Falamos do amor de Cristo, vivemos o amor de Cristo, mas temos que tomar muito cuidado para também vivermos o amor de Cristo, não só no domingo dentro da igreja, mas também na segunda fora da igreja, no nosso trabalho. Aonde a planta dos nossos pés pisar, será a terra santa, e nós temos a obrigação de nos comportarmos como cristãos também em outros dias da semana e aonde nós estivermos. Para o quê? Para que assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nós somos exemplo de Cristo aqui na terra e devemos assim fazer.
para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Ser cristão não é uma identidade que vestimos aos domingos e depois guardamos no armário até o próximo culto. O verdadeiro evangelho é aquele que nos molda no ordinário, no dia a dia, após o culto, no trânsito, no trabalho, nas conversas simples e nas escolhas diárias. Lembra? Às vezes a gente vai para o culto. Quando eu era criança acontecia muito isso. E eu achava estranho, não entendia. Hoje eu entendo. Íamos para o culto e quando saíamos do culto já saíamos reclamando sobre o que íamos comer. Porque estávamos com fome, não deu tempo de fazer comida. E o que é que nós vamos comer? E parará, tarará. Poxa, toda aquela graça do Senhor que desceu sobre nós, que nos tomou, onde foi parar? Porque demos lugar à murmuração, a graça, instantaneamente, puf! A graça, ela não fica num lugar onde que o pecado superabunda, não. O louvor diz: a graça do Senhor, onde houve pecado, a graça do Senhor superabundou. Superabundou. Mas nós temos que fazer a nossa parte, que é dar lugar. Fechar a boca, aquela vontade de murmurar depois do culto, cala a boca. Aquela vontade de reclamar depois do culto, cala a boca. Aquela vontade de dizer, mas está me faltando isso, cala a boca. Segura a língua. Já chega em casa reclamando. Já chega em casa falando, ai Senhor, mas não tenho isso, mas está faltando isso. Mas, por favor, quando é que você vai dar a gratidão devida ao Senhor e se sustentar? Por favor, passa um dia sem reclamar. Experimenta. A graça do Senhor é sobre nós, abundante. Ele quer derramar, mas a gente também precisa dar lugar. Mas não, dá lugar para... por que dá lugar para reclamação, mas não pode dar lugar ao silêncio? A trancar a língua, vem aquela vontade de falar... Prende. Começa a cantar. O louvor é o que não falta. Pois é aí que entra o dom do Espírito Santo, tá? Que é o autocontrole. Tá bom? É o domínio próprio. Entendeu? Para quê? Para que permanecemos na graça. Uma vez, um pastor falou assim, que você vai, ele ensinou isso no culto, você vai para o culto com um saquinho. O saquinho, você enche esse saquinho lá no culto, da graça do Senhor, da glória do Senhor, do poder do Senhor, da alegria do Senhor, da paz que excede todo o nosso entendimento, enquanto está ali aquele mover sobrenatural. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e o saquinho tá cheio. Aí a gente bota o pé na porta da igreja, o inimigo já vem atirando tudo quanto é tipo de dardo e seta. Às vezes ele faz isso dentro da igreja mesmo, através de algum irmãozinho que está desatento. Sabe? Ele entra na igreja também, tá? Ele entra. Só para vocês ficarem cientes. O inimigo, ele não foge da igreja, não. Ele se apresenta a Deus. Sim, ele se apresenta diante de Deus, tá? Leiam lá em Jó, que ele estava rondando a terra e se apresentou diante de Deus. E Deus perguntou para de onde vens, Satanás? E ele disse, eu estava por aí, rondando a terra. E o Senhor falou, vistes o meu servo Jó? Ele disse, vi, pois é, a tua graça sobre ele. Pois então, Satanás se apresenta diante de Deus.
tá? Porque até ele tem que dar conta a Deus. Aí ele não vai entrar na igreja? Entra sim, entra, usa irmãozinho, usa sim. É aquele que dá lugar, ele tá usando. Aí aquele saquinho que nós enchemos de tanta coisa boa no culto, a palavra ministrada, oh glória, aleluia. Daqui a pouco vem uma palavrinha ou um breve pensamento. Pá. O saquinho já deu uma leve furadinha. Aí já entornou ali um cadinho daquela maravilhosa graça que tu foste renovada no culto, né? Aí daqui a pouco, através de um, basta só um. Através de um vem outro. Aí vem outro. Daqui a pouco o teu saquinho tá vazio e tu ainda nem chegou em casa. Pra lidar com os problemas de casa. Resumo, tu encheu o saquinho e antes de tu chegar em casa, o teu saquinho já tá vazio. Por quê? Porque você não teve domínio próprio. Por quê? Porque você não teve sabedoria de reconhecer a voz do inimigo e os dardos do inimigo. Por quê? Porque você escolheu, sim, livre-arbítrio. Você escolheu dar lugar às vozes malignas e à murmuração e a todas as outras coisas que nos fazem perder a graça do Senhor. Seja um aborrecimento ao atravessar a rua. Você está no seu direito de atravessar a rua, mas aí vem um carro e acelera. Ou então você está atravessando, o sinal está para abrir, o motorista faz vão, buzina, aí você já olha assim, pronto, acabou. Já é, mas aí ó, né? Gente. Só o Senhor é Deus. Vou atender minha mãe aqui, calma aí. A minha princesa tá se ajeitando para ir para a igreja. Oh, glória. Então, voltamos aqui para a leitura, em nome de Jesus. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 22, nos alerta que ouvir a palavra de Deus não é suficiente. A gente tem que reter ela no nosso coração e segurar, porque às vezes, como eu estava explicando, o inimigo ele é tão feroz que os dardos vêm e ela vai escorregando assim, a gente tem que, não, volta aqui. E como é que a gente faz isso? Como eu disse para vocês, o domínio próprio. A gente, né, vai atravessar uma rua, ao sair do culto, atravessa uma rua, o motorista lá, enviado pelo inimigo, sim, acelera o carro, faz buzina. Aí, às vezes, tem aqueles que é mais ousados, que o inimigo atiça mesmo, que ele bota a cabeça para fora. Oh! Anda logo! Vambora! Lezeira, isso aqui. E aí você, né, aí você para. Em vez de você reter a graça, segurar ela. Senhor, eu não vou perder a graça, eu não vou perder a graça. Acelera, passa um pouquinho, vai até atravessar a rua. Deus te abençoe, vai com Deus, o Senhor te guarde. Em vez de você fazer isso, não, você fala. Aí pronto, aí já foi, um cadinho da graça. Já foi. Tem que reter a palavra, reter. E aí depois, tá durante a semana... pedindo, Senhor, dá-me graça. E o Senhor, ele é tão bondoso e misericordioso que ele dá, tá? Ele dá. Porque ele sabe que nós somos falhos e pecadores. Porque ele sabe que nós não conseguimos o tempo todo nos autodominar. E, sinceramente, vou falar uma coisa para vocês. Não existe cristão perfeito. Tá? Por quê? Porque se existisse, como é que Deus falaria para Paulo? Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ó, glória a Deus, aleluia, né? Então, nos alerta que ouvir a palavra não é suficiente. É necessário colocá-la em prática, especialmente nos dias comuns. Tudo quanto a gente aprende no domingo, a gente tem que colocar em prática nos dias
da semana. Tudo quanto a gente aprende aqui nos devocionais, a gente tem que procurar pôr em prática nos dias da semana. Ó, não pensem vocês que quando eu estou aqui falando com vocês, o Senhor não está puxando minha orelha, não. Ele puxa. Às vezes eu dou até umas dicas para vocês. Que é no caso, às vezes eu escapulo assim, eita, Senhor, vai falando, eita, Deus, puxa a orelha mesmo. Tá puxando a minha também. Bom? Ó, precisamos ser luz. Mas luz para quem? Iluminar onde já está claro. É simples e natural. É necessário, sim, que sejamos exemplo dentro da igreja, mas precisamos ser luz principalmente no lugar escuro, que é fora da igreja, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, no nosso lar, na nossa família. Por quê? Porque dentro da nossa casa existem olhos nos olhando e boca prontinha para dizer, mas tu não é crente, né? Pois é. Então, precisamos ser luz, principalmente no lugar escuro, diante dos homens que estão distantes de Deus, onde há desafios, pressão, estresse e relações imperfeitas. Nossa fé se evidencia muito mais no amor que mostramos, na paciência que exercemos e nas escolhas que fazemos fora do templo do que dentro dele. Porque dentro dele, eu não sei vocês, mas parece que a gente coloca uma capa, né? E a gente não age do jeito que a gente age dentro da igreja, como a gente age dentro de casa. Viver como cristão depois do culto é provar ao mundo que Deus habita em nós e transforma tudo o que tocamos. Espiritualidade no cotidiano. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 e 7, que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar, quando for comer, quando for brincar. Você tem oportunidades e mais oportunidades de estar conversando com seu filho, não importa a idade que ele tem. Eu converso com o meu, ele tem 26 anos, e eu converso com o meu. Falo com ele sobre as coisas de Deus. Foi o que? Foi sábado? Não, foi sexta-feira, se eu não me engano. Acho que foi sexta-feira. Hoje é domingo? Acho que foi ontem. Não, foi sexta. Sexta-feira, sentei ali e ele estava ali fazendo o trabalho dele. Aí eu sentei ali e falei com ele, olha filho, olha só isso aqui, olha que interessante, vamos ver. Aí vi um vídeo com ele, é claro, né, trabalhando e vendo os negócios, trabalhando no notebook, vendo os negócios no outro computador, e a TV ligada. E não pense vocês que ele não prestou atenção, prestou sim. Mas tá vendo assim, tá ouvindo música, tá ouvindo assado, tá mexendo no telefone, tá assim, tá assado. Vai prestar atenção como? Não, eles prestam atenção. A juventude de hoje é diferente da nossa, eles são multitarefas. E assim o Senhor os fez, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Então ali nós estávamos conversando, eu coloquei um vídeo. Aí ele falou assim, mãe, se a senhora for ficar aqui, a senhora deixa essa porta aberta, que é pro ar-condicionado ventilar aqui. Eu falei, tá. Aí eu abri a porta. Aí fiquei ali, botei o vídeo ali, aí tava vendo ali, e tava conversando com ele. Assunto assim, sabe? Esporádico. E ele ouvindo. E eu tenho certeza que ele aprendeu muito ali. E é assim que nós devemos fazer.
no simples, no cotidiano, no dia a dia. Deus nunca planejou que sua presença ficasse restrita aos templos ou momentos específicos de culto. Não, Deus nunca planejou isso. Pelo contrário, o Senhor nos manda fazer o quê? Vestir as botas do evangelho da salvação. Para quê? Para onde fores, tu estar preparado para evangelizar, falar do amor de Cristo. Amém? Ser usada pelo Senhor da forma que Ele quiser, seja com uma palavra, com um abraço, com um conselho, né? É isso aí. Então, o Senhor não quer que a palavra, a sua presença, fique só restrita ali no culto, só no templo lá. Não, Ele aboliu com isso. Ele aboliu com isso, lá nos tempos antigos. Quando? Quando Ele veio, morreu na cruz por amor a nós, destruiu aqueles templos, aquelas arcas, aquela arca onde que continha a presença dEle. E o que? Hoje a presença dEle superabunda onde? Em nós. Quando o quê? Quando nós damos lugar. Amém? Na caminhada, olha isso aqui, na caminhada de Emaús, vocês se lembram onde o Senhor estava? Tinha acabado de ressuscitar, acabado de sair do túmulo, e Ele encontrou 2 de seus discípulos indo para Emaús. Em Lucas capítulo 24, nós lemos isso na Páscoa. Jesus se revela à mesa, Ele não se revelou antes. Por isso os discípulos ficaram: ora, não sentimos, porventura, o nosso coração arder enquanto Ele nos falava? Ele escolheu o momento certo para se revelar aos discípulos. Foi quando? Foi à mesa. Quando? Quando partiram o pão. No partir do pão, em um momento simples e cotidiano. Não foi um partir de pão para ceiar, foi só um partir de pão. Não sei vocês, mas às vezes você está assim, no cotidiano, no seu dia a dia, e do nada vem uma lembrança na sua mente, na sua memória. E foi exatamente assim. Foi o abrir dos olhos, destampar dos olhos para eles. Isso nos mostra que a espiritualidade verdadeira acontece na rotina, nos detalhes que muitas vezes consideramos comuns. Às vezes numa consulta médica, às vezes numa condução, indo, ouvindo. Acontece no nosso dia a dia, a todos os momentos. Basta que, como o Senhor, vou voltar lá de novo, porque o Senhor me ordenou, eu vou fazer. Vou voltar lá onde? Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, onde o Senhor diz que: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei, e com ele cearei, e ele ceará comigo. Amém? E a palavra deve ser lembrada, conversada e ensinada em casa, no caminho, ao deitar e ao levantar. A fé não é um compartimento da vida, ela deve permear tudo: trabalho, refeições, conversas, descanso e decisões. Ora, se eu escolho sair com meus amigos, vou a um shopping, ou a um cinema, ou a um lugar, até nesses lugares, você vai abandonar o Senhor? Senhor, fica aqui em casa, tá? Que eu vou ao cinema, eu vou ver um filme, tá? Mas fica aqui em casa. E quando eu voltar, eu converso com o Senhor. Não. Vamos embora, Senhor, vamos comigo, vamos ver o filme. O filme pode não ser cristão, mas eu tenho certeza absoluta de que o Senhor vai me ensinar coisas e lições valiosas através desse filme. Porque em todo momento o Senhor fala. Não é? Mas vem cá.
A gente só está pronto para ouvir quando a gente quer, quando a gente espera uma resposta dele, ou a qualquer momento, em qualquer lugar, sem restrição. Por quê? Por quê? Porque quando nós queremos pedir algo para Deus, nós pedimos a qualquer momento, sem restrição, não é? E ele o quê? Ele nos ouve por quê? Porque ele é como o guarda de Israel, como nossa sombra, ele não dorme, ele não descansa, ele está atento a nós 24 horas do dia. Aí a gente tem a ousadia de pedir a ele a qualquer hora, a qualquer momento, e esperar que ele nos responda a qualquer hora e a qualquer momento também, né? E quando aprove a vontade dele, ele nos responde. Às vezes é de imediato, sim. Às vezes temos que esperar 5 minutos, sim. Às vezes precisamos esperar alguns dias, sim. Mas ele sempre nos responde. Aí me diga uma coisa. Quando a gente vai para os lugares, a gente tem que ir somente convidar ele quando a gente precisa dele? Mas você já parou para pensar que você precisa dele 24 horas do dia? Por quê? Porque você não consegue nem fazer assim, ó. Sem ele. É ele que detém os batimentos cardíacos da sua vida na palma das mãos dele. Basta ele fazer assim, ó. Pronto. Eu acho que eu, sinceramente, foi assim que ele fez conosco ao dar-nos vida, tá? Lá, ele soprou nas narinas de Adão e soprou vida, o Espírito. Ótimo. Mas eu acredito que hoje em dia ele não precise nem fazer isso assim, ó, um soprinho para tirar a sua vida. Basta ele querer. Ele pensou, pronto, acabou, acabou. Acabou, puf. A pessoa cai durinha. Então vamos dar valor ao nosso Deus, porque ele, né, está ali pronto para nos acolher, nos ama. Nós devemos convidá-lo para todos os momentos, até na hora do nosso banho. E ó, Deus não tem esse problema não, tá? De te ver pelado não. Porque ele te viu em forma e vazia. Ele te viu quando tu ainda em forma. Então convida Deus para o banho também. Eu já tive altas ministrações no banho. Oh, aleluia, glória a Deus. Vamos orar ao pôr do sol? Eu vou orar ao pôr do sol. Bateu o reloginho ali, eu vou orar. Só um instantinho. Querido Deus e amado Pai, graças te damos, porque aprove o Senhor na beleza da tua formosura, com tua magnitude, magnificência, glória, majestade, autoridade, poder. Ah, Senhor, o Senhor fez para nós mais este lindo pôr do sol. Graças te dou, Senhor, por este dia, que foi uma bênção. Agora, em breve, a noite chega. Eu quero a te consagrar esta noite e pedir que o Senhor venha ministrar rica e abundantemente, poderosamente na minha vida, mas também na vida de todos que aqui estão, na família e nos seus lares, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Eu te agradeço por tudo que o Senhor nos tem permitido ter, viver e ser, porque sabemos que por dele, para ele e para ele, por dele, por ele e para ele são todas as coisas, que é o Senhor. Amém. Então vamos continuar. A palavra ela deve ser lembrada, conversada e ensinada em casa, no caminho, ao deitar e ao levantar. A fé não é um compartilhamento, um compartimento da vida. Ela deve permear tudo, abranger trabalho, refeições, conversas, descanso e decisões. Tudo nós devemos convidar o nosso Deus. Quando entendemos isso, a espiritualidade deixa de ser um evento. A espiritualidade é um problema, de certa forma. Bom, por quê? Porque às vezes a gente acha que não, só posso adorar a Deus nesse momento, só posso fazer isso assim, não, eu não posso fazer. Exemplo, é espiritualidade você achar que você não deve convidar Deus para o seu banho, que é pecado, Deus te vê pelado. Oh, meu Deus, Senhor, tem de misericórdia dessa vida. Não é não, tá?
Outra coisa, não é pecado e nem errado você estar aos casados. Casados na lei dos homens e na lei de Deus, tá? Não são os solteiros que fazem fornicação, não. Aos casados, tá? Aos casados, convidar o Senhor para o seu ato de intimidade para com o seu marido. Oh, pelo contrário, Deus se alegra tanto, derrama a bênção, derrama a glória, derrama prazer, tanto para você quanto para o seu esposo. Então, experimenta. Ao momento que você estiver com o seu marido, você convida o Espírito Santo e os anjos do Senhor. Ai, meu Deus, eu vou fazer isso assim na frente dos anjos. Sim, você já faz e você nem vê. Quando você convida, fica melhor ainda. É mais gostoso ainda. Porque é uma intimidade ali. É um momento íntimo para com você e o seu marido. E Deus se agrada, se alegra. Ele fica plenamente satisfeito. E não convidá-lo, não é que ele não vai aparecer, não é que ele não vai ver, ele vai ver, tá? Só para vocês saberem. E Deus vê tudo. Não tem nada que você pode esconder de Deus, não. Então, quando entendemos isso, a espiritualidade deixa de ser um evento e se torna um estilo de vida. Oramos enquanto lavamos louça, louvamos enquanto dirigimos, meditamos na palavra enquanto caminhamos e falamos sobre Deus nas refeições em família. É nesse cotidiano que Jesus deseja habitar, andar conosco e se revelar de forma íntima e constante. Sim, Ele se agrada muito quando fazemos isso, e assim nós estamos cumprindo o que o Senhor disse: sede vigilantes e constantes. O extraordinário no simples. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus. Olha isso, que bênção! Porque quem despreza... essa primeira palavra está em Colossenses, capítulo 3, versículo 17. Lá em Zacarias, capítulo 4, versículo 10, diz: porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois esses se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Esses são os 7 olhos do Senhor, que percorrem por toda a terra. Que extraordinário! A fé deve ser vivida nos bastidores. Existe uma beleza tão grande escondida no ordinário. Muitas vezes buscamos Deus em grandes eventos, encontros poderosos e experiências sobrenaturais, mas esquecemos que Ele também se manifesta no simples, assim como conversamos no texto anterior. Sim, assim como disse para vocês agora há pouco, vocês vão ao cinema e por vocês irem ao cinema, vocês acham que não deve convidar o Senhor para ir com vocês? Por quê? Porque é um filme que não fala de Cristo, não fala de Evangelho? Não, gente. Vocês devem sim convidar Deus para ir junto. E ainda dizer: sem a tua presença eu não vou. Por quê? Porque se o Senhor não for conosco, nós não tiraremos lição alguma. Não veremos o maligno, as intenções malignas descritas e embutidas em certos filmes, em certas coisas, sem a presença de Deus. Não somos capazes de reconhecer sozinhos. É o Espírito Santo de Deus que superabunda em nós e nos abre os olhos espirituais para enxergarmos. Eita, isso não é de Deus. Eita, isso ali, não posso fazer no meu dia a dia. Eita, isso é feio.
Uma coisa que os filmes hoje em dia têm fortemente ensinado é que você pode sim levantar a voz para os pais, que você deve sim se impor, que você deve sim mentir, que você não deve contar tudo para os seus pais. Também não devo contar tudo. Também nem tudo a gente conta para os pais. Não tem problema nenhum se eu mentir um pouquinho, vai dar problema nenhum. Não tem problema sim. Por quê? Isso é contra a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor. O Senhor diz lá em Provérbios e em outras partes da Bíblia que nós devemos honrar aos nossos pais para que nos vá bem e nos prolongue os dias na face da terra, para que tudo nos vá bem e nos prolongue os dias na face da nossa terra. E devemos sim, porque somente os nossos pais podem nos dar ensinamentos que nós ainda não temos. Por quê? Porque eles são mais velhos do que nós, já vivenciaram coisas que nós não vivenciamos. É isso aí. Não devemos desprezar os pequenos começos. Deus age na constância. Uma oração silenciosa enquanto arrumamos a casa. Uma oração, uma palavra de amor no meio de uma conversa. Às vezes eu paro assim e penso: Senhor, ministra em mim, porque eu quero aprender mais de Ti. Eu quero ficar mais atenta a tudo, Senhor. Mas eu sou falha e pecadora. Eu me entristeci naquele dia em que desprezei a presença do Espírito Santo. Mas hoje eu estou me sentindo, vou dizer para vocês, não é que eu estou grata e alegre porque cometi aquele erro. Não. Eu estou grata e alegre e feliz porque aprendi através daquele erro que cometi. E hoje eu escolho abraçar o aprendizado que eu tive do que ficar triste com o que eu fiz. Porque Jesus morreu na cruz por amor à minha vida, Ele já me perdoou e Ele me permitiu ver isso para que eu veja que sou falha, que preciso estar grudadinha com Ele, que Ele vai me corrigir, que Ele vai me explicar como devo fazer, Ele vai me ensinar. Amém? Então não devemos desprezar os pequenos começos, porque Deus age na constância. Esses dias eu li, se eu não me engano, eu não tenho certeza, eu vou procurar, mas eu acredito que seja Jó capítulo 8, versículo 7 ou 17, onde que diz que o pequeno começo não significa que você no seu pequeno começo. Eu vou procurar, peraí. Pronto, é isso mesmo, é Jó capítulo 8, versículo 7, onde diz: e como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro. Não é isso não, esse aqui é João, eu quero Jó. Aqui ó, o seu começo parecerá modesto, mas o seu futuro será de grande prosperidade. O teu primeiro estado, na verdade, terá sido pequeno, mas o último, vamos ver? Mas o último crescerá sobremaneira. Então, me lembra essa palavra que nós estávamos lendo agora, que diz que não devemos desprezar os pequenos começos, porque Deus age na constância. Uma oração silenciosa, enquanto arrumamos a casa, uma palavra de amor no início de uma conversa, uma atitude de honestidade no trabalho, tudo isso carrega peso eterno quando é feito para a glória de Deus. Esses
são os famosos tesouros que ajuntamos nos céus. O extraordinário nasce no simples. Jesus está em cada detalhe. Ele deseja ser parte da sua rotina, dos seus bastidores, dos dias comuns. Viver a fé fora do culto é entender que a presença dele não se limita a um dia da semana, nem a um lugar. A presença dele está em nós e todos os dias da nossa vida. Apenas na igreja ou apenas na igreja, mas está disponível todos os dias, em todo lugar e em nós, e transforma absolutamente tudo. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Vamos fazer esta oração, que é uma oração, um cristão constante. Repitam comigo em nome de Jesus. Senhor, hoje eu me coloco diante de Ti, reconhecendo que a Tua palavra não é apenas algo para ser ouvido, mas vivido. Perdoa-me, Senhor, por todas as vezes que limitei minha fé, achando que ela só precisava existir dentro de uma igreja, esquecendo que o verdadeiro chamado é viver o Evangelho nos dias comuns, nas pequenas escolhas e nas atitudes diárias. Ensina-me, Pai, a ser cumpridor da Tua palavra e não apenas um ouvinte distraído. Quero ser um constante culto a Ti, que eu não me esconda atrás da religiosidade, mas que a minha fé seja evidente nas ruas, no trabalho, na minha casa e em todos os ambientes onde eu pisar. Que minhas obras glorifiquem a Ti e que eu seja instrumento para iluminar aqueles que estão perdidos, cansados e sem esperança. Ajuda-me a ser cristão em cada passo, no trânsito, nas conversas simples, nas decisões difíceis e em cada pequeno detalhe da rotina. Quero seguir a Cristo, não importa o lugar e a hora. Pai, que a Tua presença esteja comigo no cotidiano, que eu Te perceba em cada detalhe, que a Tua palavra esteja no meu coração e nos meus lábios nos dias tranquilos e também naqueles em que preciso lidar com as responsabilidades da vida. Não me deixe desprezar os pequenos começos, que eu aprenda a valorizar o extraordinário que existe no simples, no bastidor, na constância. Eu não quero ignorar os dias das coisas pequenas, mas quero reconhecer que o Senhor está presente nos processos, na construção de algo muito maior. Molda meu coração, faz-me compreender
que a tua presença não se limita ao templo, mas caminha comigo todos os dias, que eu aprenda a viver um evangelho prático, verdadeiro e constante, que a minha espiritualidade não seja apenas um evento, mas um estilo de vida que reflita Jesus em tudo o que sou, em tudo o que faço e em tudo o que eu sonho. Em nome de Jesus eu oro. Amém e amém. Deus abençoe o seu devocional, o culto que você vai assistir, e a sua semana que se inicia venha ser bênção para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém e amém.